Deus abençoe a nossa igreja, né? Esse trabalho missionário. Eu gosto dessa frase, juntos podemos fazer mais. Às vezes a gente não pode fazer muita coisa sozinhos, mas na nossa oração, na nossa unidade com os nossos irmãos em Cristo, nós podemos fazer grandes coisas. Queridos, nós estamos falando nesses domingos de manhã para a família. E semana passada eu fui até para casa triste, porque eu falei, acho que eu fui muito duro com os irmãos domingo passado. Mas eu falei, os homens da igreja devem ter ficado muito preocupados. Pastor, o senhor falou sobre liderança, né? E bateu pesado na gente aí. Mas hoje é o dia das irmãs, fiquem tranquilas, irmãs. Não é nada disso, não. Não, fiquem tranquilas. Eu só queria, para retomar o assunto, que você abrisse a sua Bíblia em 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Quero ler os versículos 11 e 12. 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Quero que, para a gente terminar o assunto do papai, né, do pai, do marido, do esposo, o que um esposo, marido, pai faz? Depois vamos falar um pouquinho para as mamães, para as esposas, né? Olha aqui, 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12. A Bíblia nos ensina aqui, ó, assim como bem sabeis que de modo vos exortávamos e consolávamos cada um de vós, como pai a seus filhos, para que andasseis de um modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Amém. Senhor, abençoa-nos nesta manhã. Fica com a tua igreja, Pai, como tem feito até aqui. Tem misericórdia de nós, porque sozinhos, sem a tua graça, nós não somos absolutamente nada. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Abençoa as famílias desta igreja e as famílias, Senhor, de todo o mundo. Em nome de Jesus, amém. Aqui nesse texto, para terminar o assunto dos pais, tem o que é ser um marido, o que é ser um pai. Está bem claro aqui. Você vê, olha, exortar. O que é exortar? Fui procurar no dicionário. É iniciar a prática do que é bom e conveniente. Quem que vai fazer isso em casa? O pai. A gente pensa que é a mãe que tem que fazer isso, mas é o pai que vai chamar a família, vai chamar a esposa, vai chamar os componentes da sua família, vai dizer, querida, meus filhos, nós precisamos servir ao Senhor. É isso que nós temos que fazer. Agora, só falar não adianta. Tem que tomar providências para que isso seja possível. Me admira muito que tem muita gente que não frequenta a igreja, não tem como hábito a frequência à igreja. Que outro lugar você vai encontrar os princípios da palavra de Deus de um modo personalíssimo, senão na igreja? Então, o que o pai faz? Ele exorta, consola, chama quando uma pessoa está triste da família, querida, por que você está triste? O que aconteceu? O filho, por que está desanimando você? Ah, pai, está difícil ser crente lá, meus amigos. Vamos orar juntos, filho. Vamos orar por isso, vamos nos esforçar para que a gente possa compreender o que está acontecendo juntos. Então, exortar, consolar, e aqui tem cada um de vós. Então, significa dizer que a gente não cuida de pessoas tudo do mesmo jeito. Às vezes você pode ter visto o pastor na igreja, ele levanta assim. Ontem eu estava aqui, eu levantei e fui abraçar uma pessoa. Falei, o pastor não veio me abraçar, foi abraçar aquele lá. Mas você não sabe do que está acontecendo às vezes. Então, existe um jeito de cuidar. Tem gente que o cajado do pastor, ele tem uma ponta redonda assim, né? E lá na outra ponta não tem aquela curvinha. Então, existe um momento de trazer e um momento de dar uma assim, com a varadinha, assim, vem mais para cá. Então, é assim que é. O pai, ele tem que saber dosar isso daí. Versículo 12. Aqui, lógico, como um pai a seus filhos, para que andasseis de um modo digno de Deus. Então, por que um marido deve amar a sua esposa, deve cuidar da sua esposa, deve ver como está a espiritualidade da esposa, a sua própria, para andar de um modo digno daquilo pelo qual ele foi chamado a ser, e porque Deus tem nos chamado para um reino de glória. Então esse é o objetivo máximo, não é nem comer, nem trabalhar, nem respirar. Mais importante do que
você ter esses princípios como papai, como esposo. Não precisa ter filho para ser um bom esposo, mas tem que fazer isso daqui com a esposa. E esse texto tem tudo a ver lá com Efésios, para que a esposa não tenha mancha, nem ruga, nem mácula, para que seja apresentada de um modo digno ao Senhor. É a mesma coisa. Isso é que se espera de um líder. Um líder tem que saber qual o seu objetivo. Não é mandar por mandar ou liderar por liderar, para ser servido. O líder não é servido. O líder é um servo. O líder é quem mais tem que servir. Essa é a verdade. Então não é fácil ser o líder. Por isso que muitos pais têm abandonado o barco, porque não se sentem preparados. Agora, meu conselho, ore e peça que Deus capacite você. Peça a Deus que capacite você. O Espírito Santo, a atribuição que Ele escolheu fazer na igreja é a capacitação das pessoas. Você não sabe fazer alguma coisa, está te fazendo falta algo e você sente no coração que precisa daquilo, ore a Deus e peça ao Espírito Santo que prepare isso. Tem gente que ficou travado em falar, então fala línguas, dá testemunho, mas o Espírito Santo é muito mais do que isso. O Espírito Santo é de fazer. É de capacitar para fazer. Então é muito mais que isso. Então não se perca no processo, porque é pelos frutos que nós conhecemos o servo do Senhor. Aí alguém vai falar, o pastor está falando para falar línguas. Eu não estou falando, se Deus chamar você para falar línguas e for útil conforme a palavra de Deus lá em Coríntios, está tudo bem. Eu, por exemplo, não falo línguas. O Espírito Santo me chamou para fazer. Eu venho aqui no microfone e falo, mas é o de menos. Posso falar muito aqui, mas não é isso. Então, isso é o que eu queria dizer para os pais. Agora, gostaria de começar a falar para as esposas nesta manhã. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia, minha querida irmã, em Provérbios, capítulo 24, versículos 3 e 4. Vou repetir, Provérbios 24, 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se firma. Pelo conhecimento se enchem as câmaras de tudo que é precioso e agradável. Eu vou repetir. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se firma. Pelo conhecimento se enchem as câmaras de tudo que é precioso e agradável. Se eu bem entendi, ao homem cabe liderar a casa, cuidar do ânimo da casa, ver como as coisas estão saindo, se desenvolvendo, mas a esposa, a mãe, ela tem o papel de ornar essa casa, de adornar a casa, não com enfeites, mas com algo que a palavra de Deus vai nos ensinar. É muito interessante que eu fui procurar saber a diferença, porque o texto aqui me dá 3 informações. Fala de sabedoria, entendimento e conhecimento. Então eu fui verificar o que seria essa diferença. Porque para muita gente pode ser que você imagine que uma pessoa sábia é inteligente, tem conhecimento. Mas vamos ver aqui. Então eu marquei aqui. A sabedoria é a habilidade para ver com discernimento, mantendo uma ampla e acurada visão da vida de uma casa, reconstruindo e restaurando de tal maneira que aqueles que estão dentro, e não apenas moram ali, floresçam todo o seu potencial. Então, o que é sabedoria para uma mãe, para uma esposa? É tirar daquilo que ela tem em suas mãos o melhor, fazer desenvolver, ver aonde pode ser melhorado, ver o que pode ser feito a uma pessoa, um filho, o próprio esposo, mãe, esposa. O seu esposo precisa do seu cuidado, precisa de que você tenha uma visão de que onde ele pode melhorar, o que é que ele pode ser refinado, acurado, onde é que ele pode se desenvolver, o que falta. E isso cabe a você, irmã.
Seu esposo depende de você para isso. É interessante que na Bíblia nós encontramos Deus fazendo várias coisas, mas existem 2 momentos em Gênesis que Deus disse não é bom na Bíblia. Um, através da sua própria fala, ele disse quando o homem estava sozinho. Não é bom. Fez tudo bom, mas tinha uma coisa que não era boa. O que não era bom? Só a solidão, estar só. Isso não é bom. O homem, não é bom para ele estar só. Então, a irmã precisa cuidar do seu esposo, do seu marido, para ele não estar só. E a sua principal função criada para isso é estar ao lado do seu esposo. Essa é a principal. E o segundo momento vai ser quando Jetro encontra com Moisés, e Moisés está trabalhando lá, julgando as questões do povo, e Jetro vai dizer, não é bom isso que você está fazendo. Você está fazendo sozinho. Deus não gosta que a gente faça as coisas sozinhos. Nós temos uma ideia de que nós temos que ser individuais. E Deus nos aponta para a comunidade, aponta para o outro, para fazer junto. Eu não entendia muito bem essas coisas, mas eu fui lendo e vendo coisas assim, você deve saber disso. Quando eu sei fazer uma coisa, eu faço. Mas quando eu sei ensinar outra pessoa a fazer aquilo, eu aprendo ainda mais do que eu já sabia. Então é muito melhor você fazer com alguém. E essa pessoa que Deus escolheu para o líder, para o esposo, é a esposa. E ela precisa então ter essa visão de sabedoria, de tirar da sua família o melhor. Como, por exemplo, quando alguém vai fazer uma comida e faz a melhor comida que pode do que tinha, do arroz, do feijão, do sal, do óleo, da água, da panela, do fogão, tira o melhor da sua família, tire o melhor. Agora, para tirar o melhor, às vezes precisa cozinhar, né? Precisa pôr no fogo. Então, tem gente que não entende muito bem as mulheres, mas as mulheres você precisa entendê-las. Você que não é mulher, claro. As mulheres, não sei se elas se entendem, mas, enfim. Nós precisamos entender as mulheres, porque elas têm muita sabedoria para nos ensinar as coisas, muita sensibilidade. Agora, eu falei a palavra discernimento, porque aqui vai dizer assim, entendimento. O discernimento é o entendimento. O que é isso? É o seguinte, é a habilidade para poder responder com percepção, através de uma consciência plena das situações, que resulta numa profunda percepção e não numa reação superficial. O que quer dizer isso? Às vezes, você que é mulher, você tem uma compreensão maior do que até consegue falar. Fala, não sei explicar, mas é assim. E esse conhecimento profundo de uma situação precisa ser usado com sabedoria para você ajudar a sua casa a ser edificada. Isso é muito importante. É aprender a usar isso que Deus colocou em você para o bem do lar. Por exemplo, aqui na igreja, eu não sou, a minha mãe está aqui hoje. Oi, mãe, tudo bem? Minha irmã está aqui, meu cunhado, né? Está minha cunhada também, minha esposa, meus filhos, que me conhecem. E sabe que eu não sou uma pessoa muito mansinha, eu sou bravo. Minha mãe sempre falava, você é muito bravinho, desde pequeno, você é muito bravinho, ela falava para mim. Agora, aonde essa braveza leva a gente? Lugar nenhum. A gente tem que aprender a usar isso que a gente tem de forma útil. Isso vale muito para as irmãs. Histeria, gritaria, isso não leva muito longe. Mas se houver uma canalização de toda essa energia, toda essa vontade de fazer certo, com sabedoria, com entendimento da situação, sabendo a longo prazo onde as coisas vão chegar, não custa chamar um filho e falar, filho, olha, sabe por que eu estou te dizendo? Sabe por que eu estou tão brava? Por causa disso, porque eu sei aonde isso vai dar. Dizer o que é que incomoda você, irmã? O que é que você vê aí dentro que os outros não estão vendo? Compartilhe com a sua família esse desespero que a irmã tem. A palavra melhor não é essa, mas essa angústia de que as coisas deem certo. Por que a irmã fica tão irritada? Diga para a sua família. Não fique só irritada. Diga, olha, isso me irrita profundamente. Me irrita profundamente ver a água no chão, alguém pode escorregar, me irrita profundamente você não está estudando,
porque é para você mesmo. Enfim, compartilhe o que a irmã sente. Verbalize isso daí com a sua família. Às vezes só perder a cabeça não vai resolver. A irmã vai parecer que... Mas coloque a situação que a irmã está enxergando aqui. O que a irmã está conhecendo e entendendo que a sua família não está compreendendo? Coloque diante dos outros. Agora, a terceira questão aqui é a palavra conhecimento. Conhecimento é a habilidade para responder através de uma consciência plena, buscando inteirar-se dos fatos, não para a ignorância, mas para que a vida transborde em riquezas que nunca poderão ser destruídas, como, por exemplo, a firmeza de caráter. Porque o que eu penso que uma mãe queira no seu filho é que ele tenha caráter. Então, como é que a gente vai fazer para que essa criança tenha um bom comportamento, aprenda o que é certo, o que é errado? Então, uma mãe, eu tenho certeza que ela quer isso do seu filho, que ele seja um bom homem para a sua filha, que ela seja uma boa mulher, que seja respeitada. E é interessante que uma das coisas que me chama a atenção na palavra de Deus, eu estava lendo esse texto, né? Eu só vou terminar aqui, para que as câmaras se encham de tudo que é precioso e agradável. Então, o objetivo de uma mulher deve ser com que a sua casa seja preciosa e agradável. Não é isso que a irmã quer? Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui? Ou, irmã, não é esse exatamente o que Deus colocou no seu coração para a sua família? Que a sua família tenha coisas preciosas e que seja um lugar agradável. E quando não tem coisas preciosas e não é um lugar agradável, não é horrível, não é de se perder a cabeça, não é isso. Então, Deus está dando a receita para chegar onde a irmã deseja chegar. Agora, um outro texto, eu quero que você abra 2 Timóteo 1. Me chamou muito a atenção, estava estudando esse texto para falar para as irmãs nesta manhã, e uma palavrinha que eu vou ler aqui, 2 Timóteo capítulo 1, e eu vou ler os versículos 5, 6 e 7. 1 Timóteo 1, 5, 6 e 7. Perdão, queridos, eu estou fazendo confusão, é 2 Timóteo. Eu acho que eu falei segunda, depois falei primeira, né? É segunda, tá bom? Trazendo à memória a fé não fingida para que há em ti, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Por esse motivo eu exorto que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Aqui está a moderação, a última palavra. Muito bem. A palavra que me chamou muito a atenção é a palavra moderação. É o que mais assim saltou. E eu vou dizer por quê. Paulo está escrevendo para Timóteo. E Paulo, ao escrever para Timóteo, logo no início aqui dessa segunda carta, ele vai lembrar quem é Timóteo. Muito interessante esse exercício de Paulo, o Espírito Santo fala: Paulo, lembre-se para quem você está escrevendo. E quando Paulo lembra de Timóteo, automaticamente ele lembra da avó e da mãe de Timóteo. Isso está presente nesse pensamento de completar aí quem é Timóteo. Então, ele lembra da avó, Lóide, e fala no seu coração: como era essa mulher? Então ele pensa, analisa. Depois ele, por algum instante, deve ter pensado também na mãe de Timóteo, Eunice. Como ela é? Como ela faz? Aí Paulo deve ter chegado à conclusão muito interessante. Eu estou vendo um padrão aqui. Eu estou vendo uma avó que se parece com a mãe. E resultou nesse filho Timóteo, que é, na minha opinião, Paulo, é um ótimo pastor, um jovem pastor promissor para uma igreja que precisa de Cristo. E Paulo está escrevendo essa carta. Agora vamos ver algumas características dessas duas mulheres que vão aparecer em Timóteo. Olha só. Primeira coisa, versículo 5. Uma fé não fingida.
O que é que um filho vê na sua mãe? Uma pergunta. Por exemplo, se um filho não vê na sua mãe fé verdadeira, fé genuína, se o marido não vê na sua esposa uma mulher de oração, de fé, é complicado isso daí. Porque aqui na igreja a gente consegue fazer, assim, fazer graça, que nem não sei o que falar, né? Fazer de conta que é crente. Mas um filho e um marido sabem, no dia a dia, se é uma esposa de fé. Não é perfeita, mas é uma fé genuína, é uma fé de busca. Não é que seja uma fé, vamos dizer, de 1 a 100, não precisa ser 100, mas o 1% que eu tenho é verdadeiro. O que eu tenho é, de fato, uma fé em Cristo, que seja 1%. Deveria ser 100. Agora, no versículo 6, né, nós temos um texto intermediário, mas o versículo 7. O versículo diz assim: o Espírito não nos deu um espírito de timidez. Então, aqui, estas duas mulheres impingiram, ou deixaram ali em Timóteo, uma forma de agir, de amar a Cristo, que é possível ser demonstrada. Ela é externada, ela está fora, não apenas no coração, mas é possível perceber. Você consegue perceber, por exemplo, se você olhar no espelho, olhando para a sua vida, você já se deu uma nota, irmã, da sua espiritualidade com Jesus? Do tempo que a irmã gasta em oração, em leitura bíblica, dessa busca pelo Senhor? É possível mensurar isso? Porque isso é um resultado do que vão ser a sua família, seu marido, seus filhos. É muito importante que isso não seja uma coisa tímida, interna. A mulher precisa colocar para fora essa fé, para que o filho possa perceber isso. Se é uma coisa tão tímida, tão interna, que não se demonstra, você precisa demonstrar, irmã, o que a irmã sente por Jesus. Segunda coisa aqui, poder. A irmã é uma irmã de oração. Quando o tempo fecha, o que a irmã faz? A irmã ora. A irmã chama a sua família e diz: nós vamos orar, esposo, marido, vem aqui. Nós temos um Deus que tem poder e nós vamos orar agora. Segunda a palavra aqui, amor. Olha, homem não sabe amar, a menos que uma mulher o ensine. Desculpa se ficou triste aí. Homem tem que saber amar. Ensine o seu marido ou o seu filho a ser amoroso. Irmã. Fala assim: vem aqui que eu vou te dar uma surra para você. Não, não é isso. Para você aprender a amar. Amor também é uma forma que a gente demonstra. Qual o padrão de amor que ele tem? É a mãe. Agora, a terceira palavra aqui me chamou toda a atenção. Moderação. Mas moderação, a palavra sinônima de moderação é equilíbrio. Uau, isso daqui me chamou muito a atenção. Né, irmã? Equilíbrio não é uma coisa difícil? Fala sério, fala a verdade. Parece que Deus colocou a irmã num corpo e numa situação e deu assim, colocou a irmã num carro, num Fusquinha, e deu um motor 3.0, né? Então, quando acelera lá dentro, aí explode tudo, né? Porque o carro não aguenta tanta emoção e tanta raiva, né, ao mesmo tempo. Pois é. Mas equilíbrio. Irmã, tem um acelerador aí. A irmã foi feita por Deus com muita força, com uma capacidade incrível de fazer as coisas, de suportar as coisas. Mas a gente precisa aprender a equilibrar isso daí para uma coisa útil. Se você vê um filho ou uma filha gritando, apavorado, você precisa olhar como está o equilíbrio na casa. Como é que as coisas estão equilibradas? A irmã já aprendeu a se controlar mais. É complicado, né? É complicado. Eu estou falando porque eu não estou julgando aqui, mas é complicado. Pastor, mas tem todo aquele monte de hormônios. A gasolina da irmã é aditivada. Deus botou para quebrar. Mas colocou um motor potente aí. Uma força incrível.
Eu penso que as mulheres têm mais força do que os homens. Uma mulher brava, ninguém segura. Mas a gente precisa pensar assim, por que Deus fez isso? Por que Deus me fez assim? Será que foi para eu destruir tudo? Será que foi para eu desmontar tudo? Ou será que foi para eu ter uma força de união, para ter, como eu disse no outro texto lá, uma sabedoria, um entendimento capaz de trazer as coisas e colocar tudo em ordem? E quando tiver que gritar, gritar também. Não é pecado chamar. Deus também fica irado às vezes. O problema não é esse. O problema é o objetivo, é a forma. Você entendeu porque eu estou gritando com você há meia hora? É uma pergunta. Não. E geralmente o homem não entende, né? Tem homem que não entende nada, né? Mas Deus colocou a irmã aí para mudar essa história, colocar as coisas no seu devido lugar. Algo não está bom? Então, irmã, precisa conversar com a sua família, com o seu marido. Chama ele para conversar. Já Deus no homem colocou um grande motor, mas o computador de bordo não funciona, veio fraco, não raciocina direito. Então precisa da irmã para ligar os botões certos lá. Dizer para o marido como ele tem que agir. Olha, senta aí, vou te ensinar, vamos lá. Vou ensinar você a tomar banho. Se não veio pronto de casa, né, a mãe não ensinou, então faz uma faxina geral. Aprende, ensina tudo de novo, do seu jeito. Aí ensina a comer, ensina a dormir, ensina horário de dormir, coloca direitinho lá. E aí ele vai aprender também. Mas ele é o líder, a responsabilidade de fazer funcionar é dele. Eu demorei muito para aprender muita coisa. Por exemplo, eu não sou o expert em tudo, em nenhum lugar. Eu não sei tudo. Eu preciso de pessoas que me ajudem em coisas que eu não sei fazer. E nós, líderes, homens da igreja, precisamos ouvir a nossa esposa naquilo que ela sabe fazer de melhor. É o que a Bíblia está dizendo. Mas essa palavra equilíbrio me chamou a atenção. Sabe, o esposo e os filhos são um reflexo do trabalho que a irmã está fazendo. Não é pelo que a gente vai ver na irmã, a gente vai ver na sua família. Por isso é que precisa chamar todo mundo e falar assim, ó, vão falar de mim, então você vai se vestir assim, você vai comer assim, vai respirar assim, porque a coisa é minha responsabilidade. E colocar as coisas no seu lugar, com sabedoria, com conhecimento, com entendimento, para que a sua casa seja linda, para que você tenha esse lugar que você quer que seja, que Deus colocou no seu coração essa insatisfação, tem um controle de qualidade aí que ninguém consegue tirar. Homem está tudo bem, né? Se a toalha estiver no chão do banheiro, estiver pendurada no lustre, está tudo bem, mas para a esposa não é assim, para a mãe não é assim. Então Deus fez assim, de propósito, é um equilíbrio. É muito interessante isso. E eu queria pedir nessa manhã que você pensasse em tudo isso que está ouvindo. Coloque a sua casa, não desista da sua casa. Não desista assim, eu não vou mais fazer. Não. Ore mais uma vez, peça a Deus mais uma vez equilíbrio, paciência e sabedoria para colocar tudo em ordem. Convide o seu marido a ser um líder realmente. Fala assim, isso eu não posso fazer, isso é com você. Essa parte aí é sua. Né? Tem um narrador que falava, vai que é tua, Tafarel. Lembra desse daí? Então, aí é do marido, ele tem que ir lá e fazer o que ele tem que fazer. Mas passa a bola para ele lá fazer o melhor que ele puder. E se não está fazendo, diga onde ele está errando. E eu tenho certeza que você vai ter que falar muitas vezes. Mas uma hora vai funcionar. Uma hora vai ligar o 1 com o 2 lá e vai dar certo. Se esforce, irmã, tente que vai dar certo. Deus está com a irmã. As irmãs da Bíblia, a irmã sabe que na Bíblia nós temos, por exemplo, Ana, que ela queria ser mãe, queria ser uma esposa agradável, ela tinha um desejo, não sei se é esse o seu, mas ela foi no templo, orou, e Deus ouviu a oração dela. E ela foi mãe de Samuel. Então, é importante que você tenha essa visão maior da sua casa. Veja como as coisas estão.
Eu não quero que essa mensagem de hoje sirva para dar problema hoje à tarde na sua casa, né? Mas se tiver que dar, é porque não tinha sido feito alguma coisa ainda. Eu vou terminar dizendo o seguinte, você ouça com atenção. Brigar com o marido não é pecado. Eu vou repetir. Brigar com o marido não é pecado. Sabe onde está o pecado? O pecado está no objetivo da briga. Se você tem um profundo desejo no seu coração de que a sua casa melhore, e você está dizendo isso, e as pessoas não estão te ouvindo, fique à vontade, irmã, para brigar com todo mundo lá. Agora, se é para destruir a sua casa, então você precisa voltar e reconstruir tudo, porque tem gente que já perdeu o objetivo. Então, volte outra vez, coloque as coisas em ordem, dê prazo para as coisas acontecerem. Diz assim, eu quero esse quarto arrumado em 3 minutos. Mas, mãe, não dá. Se eu entrar aí, eu vou fazer isso em 3 minutos. Então, você vai aprender a ser como eu. É assim. O marido, o que está errado? Coloca a sua visão de como Deus quer que ele seja. Esposos, prestem atenção. É para o seu bem, querido. Eu tenho certeza que nenhuma esposa, nenhuma mãe vai querer o mal do seu marido e seus filhos. É uma palavra dura? Talvez. Hoje os maridos vão ficar tudo apavorados, né? Se você é um bom líder, você não precisa ter medo de nada. Você está fazendo a sua parte, você só vai ser elogiado. Não tem o que temer. Mas espero que você pense em tudo isso. Eu estou dizendo isso porque nós estamos investindo nas famílias da igreja. Só funciona se a gente usar a receita da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, tá bom? E se a briga durar muito, chama o pastor lá que a gente conversa. Muito bem. Vamos orar. Curve sua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem tudo prontinho, tudo certinho para que a gente use. Ó Deus, ensina-nos a usar as ferramentas certas. Ensina-nos a termos, Senhor, o equilíbrio, a sabedoria, as irmãs da igreja, os maridos, sendo bons pais, bons líderes, bons esposos. Ó Pai, que o teu poder venha fazer com que as famílias dessa igreja sejam um modelo do paraíso na terra, modelo de um lugar lindo, de um lugar aprazível, que é a nossa casa. Ó Deus, ajuda-nos a nos ajustarmos em tudo que a Tua Bíblia, a Tua Palavra exige. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, nessa luta diária de ser uma boa família. E vamos então agora nos ouvir a irmã Lia, que vai falar sobre os aniversários.